nosso evento. Vamos dar início à mesa número 3, intitulada Apresentar e Representar o Outro. Nós teremos 3 apresentadores, como todas as mesas. A primeira a apresentar vai ser a Lívia Bernardes Roberge, bacharel em Relações Internacionais pela Universidade do Sul de Santa Catarina, Unisul, graduada no curso de licenciatura e bacharelado em História pela Universidade do Estado de Santa Catarina, UDESC, e mestra em História pela Universidade Federal Fluminense, UF. Atua na área de História Moderna, com ênfase nos estudos da Inglaterra seiscentista, havendo produzido no mestrado a pesquisa sobre a atuação do grupo radical Diggers durante a Revolução Inglesa, entre os anos de 1648 e 1652. Atualmente cursa doutorado em História Social da Cultura na Universidade Federal de Minas Gerais. A segunda a se apresentar vai ser a Verônica Calzone Lima, doutoranda em História Social pela Universidade de São Paulo, visite da Universidade de Londres, possui bacharelado em licenciatura e mestrado em História pela Universidade Federal de São Paulo. Também foi aluno de intercâmbio do curso de História da Universidade Nova de Lisboa e pesquisadora do Goldsmith College. Estuda a história da Inglaterra no século XVII, focando-se sobretudo no período da Revolução Inglesa, 1640 e 1660. Também trabalha com a história do livro e da leitura, pesquisando os processos de produção e circulação dos textos impressos, especialmente de panfletos e livros radicais religiosos produzidos no contexto revolucionário inglês. A terceira, vamos lá, palmas. A terceira apresentadora, a professora Adriana Romeiro, possui graduação em História pela Universidade Estadual de Campinas, onde também fez o seu mestrado e doutorado. Fez pós-doutorado na Universidade de São Paulo e na Universidade Autônoma de Madrid e é professora associada no Departamento de História da Universidade Federal de Minas Gerais. Tem experiência na área de História com ênfase em História do Brasil, atuando principalmente sobre a história das culturas políticas em Minas Gerais no século XIX. A primeira a falar, então, é a Lívia Bernardes Roberge. Muito obrigada. Boa tarde a todas e a todos. A comunicação que eu trouxe para propor aqui é um resumo, bem resumido, da minha proposta de pesquisa agora do doutorado, sobre supervisão da professora Silvia Lívia, aqui da casa. E eu vou pedir licença para ler o texto que eu preparei para a comunicação de hoje. Então, a minha apresentação é intitulada Representações Radicais, Construção e Disputas de Identidade nos Panfletos Diggers, com recorte da Inglaterra de 1649 a 1652. Os Diggers, cavadores em português, foram um dos vários grupos radicais que atuaram durante as guerras dos 3 reinos, que vão de 1640 a 1660 na Inglaterra. Contribuindo à interpretação historiográfica que desde a metade do século XX vem enfatizando o caráter multipolar desse conflito, em oposição à interpretação clássica de que esse havia sido essencialmente um conflito entre coroa e parlamento. Os Diggers ganharam notoriedade na historiografia principalmente por seu posicionamento contrário à política de cercamentos, o qual era fundamentado em pressupostos largamente teológicos, com uma interpretação de que a terra era um presente divino que deveria ser desfrutado por todos de forma igualitária. Para promover sua perspectiva de propriedade coletiva da terra, o grupo organizou uma série de ocupações agrícolas em áreas cercadas que costumavam ser terrenos comunais. Além disso, eles eram cristãos anticlericais e contrários à monarquia, defendiam a ausência de hierarquia entre os homens e advogavam por uma prática religiosa centrada na ascensão da razão, termo empregado por eles para referenciar a Deus, no interior de cada pessoa, além de partilharem de anseios milenaristas, bastante característicos do período, acreditando que estavam então vivendo os últimos tempos antes do ressurgimento de Cristo nos corações dos indivíduos. Retorno esse, que era contemplado por eles de uma forma muito mais metafórica do que física, tal como suas interpretações das Escrituras. O conhecimento das perspectivas e pautas promovidas pelos Diggers nos é possível graças à publicação de uma série de panfletos por parte do grupo entre os anos 1649 e 1652, onde eles expunham suas críticas, suas interpretações religiosas e suas opiniões sobre os rumos que a Inglaterra deveria seguir
após a derrubada da monarquia de Charles I. Há, entretanto, um aspecto em particular que julgamos essencial à devida compreensão do grupo e sua atuação, que foi largamente ignorado pela historiografia que analisou especificamente os Diggers, até muito recentemente: a questão das lutas de representação que estão relacionadas à construção de uma dada identidade digna, uma questão que figurou na nossa concepção de forma bastante central em grande parte dos panfletos publicados por esse grupo. Dentro do recorte que abarca das guerras civis inglesas à restauração da monarquia Stuart, houve uma alta considerável da produção e circulação de impressos das mais variadas naturezas. A alta instabilidade política, característica desse período de crise, associada aos frutos provenientes da reforma anglicana, responsável por aumentar o acesso ao texto bíblico, agora traduzido, e, consequentemente, impulsionando a ascensão de uma cultura escrita relativamente mais abrangente, estão entre os motivos que levaram às altas cargas de trabalho que assolaram as prensas inglesas nas décadas de 1640 e 1650. Panfletos, periódicos, petições, broadsides que se destacam como fontes impressas características desse período, estando carregadas de potencialidades de estudo. Tomemos como exemplo os panfletos. Devido ao seu baixo custo de produção e à sua natureza efêmera, bem como prática, em geral eles eram pequenos, de fácil transporte, de encadernação bastante simples, o panfleto ele tinha uma potencialidade de circulação e de acesso muito maior do que os livros anteriormente, por exemplo. Por conta dessas características, foi também um veículo literário mais acessível, por assim dizer, tanto no quesito de produção como de aquisição. A circulação de informação através dos newsbooks, os periódicos, também passou por grande expansão e remodelação do período. Era possível obter versões sobre diversos acontecimentos, partindo de perspectivas relativamente variadas, como grupos monarquistas, parlamentaristas, radicais e independentes, publicando seus próprios periódicos. Além disso, o alcance desses impressos ultrapassava as barreiras do letramento em si, uma vez que eram fontes que carregavam fortes marcas de oralidade em sua estrutura escrita e também nos meios de divulgação. A prática de leitura dessa época englobava uma pessoa ler o impresso em voz alta para vale demais. Atualmente, diversos estudiosos do século XVII defendem que tal profusão impressa fez com que existisse uma esfera pública na Inglaterra desse período, indo de encontro com as considerações popularizadas por Jürgen Habermas, que identificou o surgimento da esfera pública apenas a partir do século XVIII, também na Inglaterra. Só antes da sequência, eu trouxe aqui alguns exemplos de panfletos. Aqui na minha esquerda tem um panfleto que ele consta com pouquíssimas informações sobre a sua procedência, não consta um impressor, não consta um livreiro, por exemplo. Já ali na direita a gente tem um exemplo de um panfleto, ambos são dos Diggers, que a gente já pode ver que consta com várias informações da sua procedência no frontispício. Ficou meio ruim ali a visualização, mas só para dar uma ideia, né, de que eram essas fontes. Aqui à direita a gente tem um broadside. O broadside geralmente era muito parecido com um panfleto, apenas que ele era impresso só de um lado da folha, né? Então ele era um pouco mais curto, menor. E aqui do lado esquerdo a gente tem o frontispício de um periódico level desse período chamado The Moderate Intelligencer. Então, sobre essa questão da esfera pública, né? Os teóricos que buscam evidenciar uma esfera pública do século XVII inglês não fazem, contudo, através de um mero adiantamento do modelo de Habermas. Autores como Peter Leakey Pincus, por exemplo, buscam evidenciar um tipo de esfera pública característica dos 600, caracterizando-a como uma esfera pública pós-reforma, de modo a acentuar suas particularidades e diferenças com relação àquela dos 700, ao passo que reforçam suas origens no advento da reforma e da população da prensa. Indo por outra via, Alexander Halaus baseia-se na evidenciação de que no século XVII é possível identificarmos a existência de um verdadeiro mercado da informação, que era movido por uma demanda por saber o que se passava em meio aos conflitos que assolavam a Inglaterra, ao mesmo tempo em que cada vez mais buscava-se partilhar com o público opiniões e relatos sobre os mais variados acontecimentos, partindo tanto de indivíduos quanto de grupos. Para essa autora, os impressos, em particular os panfletos, romperam com o monopólio discursivo dessa época, permitindo a circulação de ideias de posicionamentos que, por sua vez, partiram de sujeitos igualmente mais diversos.
Dessa forma, um engajamento em um debate consideravelmente mais público, ainda que não a moda de Habermas, era possível. Assim, perceber a opinião pública como um campo de disputa possui uma implicância direta na forma em que as atuações e estratégias políticas de grupo como os Diggers eram concebidas. Ao perceber a esfera pública como uma arena ativa de disputa, a forma desses grupos se apresentarem por meio desses impressos adquiriu necessariamente uma potencialidade política, cuja investigação é indispensável para a compreensão e caracterização adequada da atuação radical nesse contexto. É emblemático para refletirmos sobre isso, por exemplo, o surgimento dos Diggers no cenário dessas disputas impressas. Ao ocuparem um terreno cercado na colina de São Jorge em abril de 1649, os Diggers publicaram um panfleto onde explicavam suas demandas e posicionamentos, bem como as motivações por trás das ocupações. Nesse panfleto, eles se apresentam como os true levelers, os verdadeiros niveladores, em uma provável provocação a um outro grupo radical do período, os levelers, niveladores, cuja atuação política no contexto precedia dos Diggers. Por sua vez, a trajetória que levou os true levelers a se autorrepresentarem Diggers é igualmente denunciadora do poder dessa esfera pública. Numa tentativa de desvincular sua imagem dos ocupantes da colina de São Jorge, o periódico Lever The Moderate chama o grupo em questão de Diggers, um termo associado ao trabalhador braçal da terra, bastante ignorante, sem instrução, num tom claramente pejorativo, considerando o grupo insignificante. A partir daí, os Diggers passaram a se apresentar em seus panfletos conseguintes, enquanto tal, Diggers. Os Diggers aderiram então a essa representação Digger, promovendo uma ressignificação, ao passo que rechaçaram a associação a outras representações, como por exemplo Hunters e Seekers, outros grupos radicais que atuaram nesse período, radicais religiosos, buscando denotar certo sentido da sua prática social, bem como a sua própria existência nesse mundo social. Pierre Bourdieu já havia alertado que, ainda que se trate de uma força invisível, o poder simbólico desempenha um papel fundamental na estruturação das sociedades e da denotação de sentido às práticas e ordenações sociais através da formulação de representações. Nessa perspectiva, o imaginário, por sua vez, é simultaneamente estruturado e estrutura as relações sociais. A literatura e a mobilização de discursos são instrumentos simbólicos utilizados na construção e disputa de representações pertencentes a essa estrutura estruturada, cuja análise não se encontra em oposição ao real e ao concreto. Esses elementos se estruturam. As representações, portanto, são originárias das práticas e dos discursos que constroem as identidades e, por extensão, a sociedade. Roger Chartier enfatiza que é através das representações que os sujeitos dão sentido ao mundo que os cerca e que os choques entre essas representações produzidas por esses diferentes grupos que compõem uma dada sociedade constrói, por conseguinte, sua própria realidade. Nesse entendimento, o objetivo dessas lutas de representação é o próprio ordenamento do mundo social. Portanto, o episódio da publicação do primeiro panfleto Digger em 1649 e a sucessão de disputas no que tange as representações desses grupos radicais configuram um excelente exemplo de como essas lutas travadas no meio do simbólico eram importantes para o desenvolvimento da atuação política desses grupos nesse contexto. Essas lutas de representação travadas pelos Diggers tiveram uma dimensão para além dessa disputa inicial, bastante nítida, estabelecida com os Levelers em 1649. Ao longo do relativamente breve período de atuação do grupo, o último panfleto associado aos Diggers foi publicado em 1652, eles buscaram ativamente disputar as representações que eram vinculadas sobre eles através da imprensa periódica, desse período. Sabe-se que pelo menos 11 periódicos de perspectivas variadas que iam do republicanismo ao apoio à casa monárquica veicularam notícias e editoriais sobre o grupo que ocupou a colina de São Jorge. Todas essas formas numa perspectiva bastante pejorativa. Nessas coberturas, esses newsbooks demonstravam receio de que as ideias colocadas em práticas pelo grupo se espalhassem para outras partes da Inglaterra, causando mais desordem pública, ao mesmo tempo em que buscavam deslegitimar e conferir irrelevância àqueles sujeitos, alegando que não passavam, entre aspas, de desmiolados que estão cavando a sua própria ruína, para citar um periódico chamado England's Moderate Messenger, que foi publicado entre 28 de maio e 4 de junho de 49. Por sua vez, os Diggers buscaram, através desses panfletos,
contra-argumentar essas perspectivas negativas que eram veiculadas sobre eles, não só provendo explicações para suas ações e visões de mundo, mas também buscando construir uma identidade para si que tanto legitimasse seus posicionamentos, quanto promovesse certa mobilização de opiniões e paixões por parte do público, para com sua aparente situação de pobreza e desespero, enquanto humildes trabalhadores da terra. O título de um panfleto publicado por eles em junho de 1649 traz um indicativo do tipo de práticas e signos que eles buscaram acionar para construir uma dada identidade social através da qual buscaram ser percebidos nesse contexto. O título do panfleto é o seguinte: uma declaração do povo pobre e oprimido da Inglaterra, direcionada a todos dessa nação que chamam a si mesmos ou são chamados de senhores proprietários. Evidenciamos que houve um amplo investimento por parte do grupo na construção de uma identidade de simples e pobres agricultores, quando, na realidade, as trajetórias individuais desses sujeitos foram muito mais diversificadas social e culturalmente. Como consequência, isso nos leva a refletir sobre o capital simbólico que invocar essa representação de humildade poderia ter no contexto dos diggers. Pensamos que isso está relacionado com a questão previamente mencionada referente à mobilização da opinião pública e da ideia de se falar em nome de certa coletividade, do povo, como um utensílio que concedia legitimidade aos discursos ali veiculados. Dessa forma, ao se auto-representarem como esse povo pobre e oprimido da Inglaterra, os diggers estavam fazendo uso de uma estratégia retórica vigente na Inglaterra da primeira modernidade, conforme elucidado por David Coase. Para compreendermos o uso dessa retórica de sofrimento, é necessário também que nos voltemos às perspectivas sobre a pobreza que permeavam esse contexto, como, por exemplo, a questão de que anglicanos e luteranos tinham uma tendência de ver os pobres de forma idealizada, argumentando que os mais simples eram os que conseguiam captar melhor as verdades da Bíblia, por exemplo. Além disso, alegar ser um trabalhador pobre da terra indiretamente fundamentava as opiniões desses sujeitos ao abordar os impactos econômicos e sociais das políticas como a de cercamentos, por exemplo. Por, em teoria, possuírem, justamente, certa especialidade no assunto do trabalho no campo. Paralelo a isso, Laurent Curley e Nigel Smith identificam que essas disputas em torno da fabricação de uma autorrepresentação e identidades que desempenharam um papel bastante central, esses autores identificaram que essas disputas em torno dessas fabricações de identidades desempenharam um papel bastante central para a política radical bastante característica desse período. Curley e Smith defendem uma análise do fenômeno do radicalismo seiscentista que o perceba como uma fabricação essencialmente literária, que floresceu e se desenvolveu em grande parte graças ao profícuo cenário impresso que a Inglaterra vivia. A partir disso, ressaltam-se também as contribuições de Nicholas McDowell, que ao investigar o que levou a historiografia a considerar determinados grupos que atuaram nesse contexto como radicais em detrimento de outros, propôs uma abordagem que se voltou aos textos, e não às categorias sociais, para pensar o radicalismo. Ao promover uma análise calcada no estudo da construção retórica desses textos, bem como na potencial heterodoxia das ideias deles vinculadas dentro daquele dado contexto, McDowell identificou o que ele denomina de imaginação radical, onde a questão da origem socioeconômica dos sujeitos nesses meios radicais fosse para qualificar ou desqualificar uma narrativa e ou um posicionamento, se tratava de uma questão que envolve representação. A imaginação radical, tal como concebida por McDowell, conjuga as impressões e estereótipos que o público leitor tecia desses radicais, junto com a forma como esses últimos se apropriavam e ressignificavam muitas dessas interpretações justamente através da escrita, projetando representações de si mesmos que disputavam a opinião e a imaginação pública a respeito de suas reivindicações e de suas trajetórias, numa tentativa não só de promoverem suas visões de mundo, mas também de denotarem suas práticas sociais de sentido. Portanto, priorizar a análise de questões relativas à construção de identidades e representações nos permite evidenciar as estratégias retóricas empreendidas pelos diggers, bem como entender como eles mobilizavam essa imaginação radical concebida pelo McDowell e de como buscar angariar uma opinião pública era percebido como uma pauta importante dentro da atuação política desenvolvida em meio a esse contexto das guerras dos Três Reinos. Por fim, tal análise nos possibilita evidenciar a dimensão central que a construção das representações diggers tiveram na atuação escrita do grupo,
demonstrando como as disputas travadas através do campo, do simbólico, eram parte essencial para a consolidação de demandas mais materiais, como, por exemplo, a defesa de Digger da propriedade comunal da terra. Dessa forma, a gente consegue entender uma trajetória empreendida pelo grupo de ressignificar e reapropriar essas interpretações Diggers, que até o surgimento deles nesse cenário político era uma representação essencialmente atribuída ao trabalhador pobre e ignorante da terra, e que, a partir dessa atuação nos impressos, Digger passa a ter uma conotação política. Muito obrigada. Boa tarde. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a oportunidade de apresentar uma parte do meu trabalho aqui. A comunicação que eu vou fazer hoje, ela tem muito a ver com o trabalho que eu desenvolvi durante o período sanduíche do meu doutorado na Inglaterra, junto ao Goldsmiths College e a Chetham's Libraries em Manchester. Foi muito bom apresentar depois da Lívia, porque nossas falas têm bastante ligação, por ser a Inglaterra do século XVII, mas eu vou falar de um período um pouquinho posterior ao dela, que é o da Restauração. Então, em 1660, a Inglaterra voltava ao regime monárquico, depois de ter vivido 2 décadas de intensa agitação revolucionária. Entre 1640 e 1660, o país havia passado por 2 guerras civis, destronado e executado um rei por alta traição, decretado uma república, vivido sob um protetorato, retomado a república por alguns meses e finalmente coroado Carlos II, o filho do monarca anteriormente sentenciado, para ser o novo rei. Tamanha turbulência levava os contemporâneos a acreditarem que viviam em uma sociedade que virava de ponta cabeça. Mas agora, com a restauração da monarquia, tentavam recobrar a ordem e a estabilidade. Por essa razão, o Carlos II ele foi inicialmente muito bem recebido pelos seus súditos, que acompanharam entusiasmadamente a sua procissão desde a chegada da Inglaterra para Londres. Mas alguns outros, contudo, protestaram contra a restauração e ansiaram pela retomada do regime republicano de outrora. O governo, não obstante, esforçou-se para extinguir os ecos antirregalistas, reforçando seus sistemas de controle de modo a perseguir e aprisionar seus oponentes, executar traidores, suprimir conspirações relevantes e censurar textos sediciosos. No caso específico da imprensa, que é o tema que mais nos interessa aqui, o Carlos II ele adotou medidas bastante restritivas. Então, durante o contexto revolucionário, após 1642, com a eclosão das guerras civis, algumas instituições de censura e controle da imprensa, elas acabaram falindo, ruindo. Isso provocou um afrouxamento, uma certa liberdade de imprensa, na qual vários dos panfletos que a Lívia mostrou circularam amplamente. Temendo um novo caos por conta dessa liberdade de imprensa, o Carlos II ele emitiu vários decretos, assim que ele assumiu o reino, tentando proibir a circulação de alguns textos tidos como perigosos e escandalosos. Também emitiu inúmeros mandatos de busca e apreensão de algumas obras e de alguns estacionários, que eram os livreiros e impressores da época, e emitiu um novo ato de regulamentação da imprensa, que foi outorgado em 1662. E as autoridades, elas certamente acreditavam que a imprensa era potencialmente perigosa. Então, essa era a grande questão. Reprimir ao máximo possível aquela liberdade anteriormente vista. Não só essas leis foram empregadas, como também vários espiões e outros agentes de informação do Estado foram utilizados para rastrear atividades sediciosas e evitar novas erupções na imprensa. Um dos maiores entusiastas desse rigoroso sistema de censura foi esse senhor, que está aqui atrás de mim, Sir Roger Lestrange. Tentando ganhar a simpatia de Carlos II, Lestrange ele buscou promover a sua figura como um protetor da moral, da religião e do Estado. Embora ele pareça ter sido um súdito leal à coroa, é o que ele sempre diz, ele não foi imediatamente benquisto pelo rei. Durante a Revolução,
ele havia sido condenado à morte por espionagem enquanto ele fazia parte do exército regalista, mas acabou conseguindo evitar a punição sendo exilado. Acontece que ele foi perdoado por essa traição pelo Lord Oliver Cromwell, que era o protetor durante o protetorado na Inglaterra. Ele acabou voltando para a Inglaterra sob o pagamento de uma fiança e a promessa de não causar mal ao Commonwealth. Esse perdão foi interpretado pelo Carlos II como uma possível associação ao regime cromwelliano. Então, para o Lestrange era fundamental mostrar que ele era um súdito leal. Então, esse engajamento dele contra a imprensa sediciosa, ele não partia apenas do seu próprio engajamento em termos de prender essas pessoas, mas de mostrar o que ele estava fazendo. Nesse sentido, o Lestrange ele buscou publicizar tudo o que ele fazia contra essa imprensa radical, lançando diversos textos, listando as suas ações contra a imprensa, fazendo denúncias, atualizando seus leitores a respeito dos procedimentos que ele tomava contra sujeitos tão perigosos que, nas palavras dele, lançavam mais de 1 milhão de panfletos sediciosos para atormentar a ordem. E, de fato, Lestrange foi bem sucedido. Fazendo isso, ao longo dos primeiros momentos dos anos 60, ele conseguiu uma série de privilégios. Em 62, ele conseguiu o cargo de censor, mas sem nenhum vencimento, então ele trabalhava sem receber nada por isso. Mas no ano seguinte, demonstrando o sucesso das suas empreitadas e conseguindo prender uma série de pessoas, ele acabou sendo promovido ao principal censor da Inglaterra, e aí sim com todos os privilégios e vencimentos ligados a isso. Como censor, ele buscou e apreendeu obras sediciosas em casas de impressão e livrarias e sugeriu medidas para o aperfeiçoamento do controle da imprensa. Sob o jugo de Lestrange, os estacionários ingleses enfrentaram tantos constrangimentos que eles publicaram uma série de textos também reagindo contra isso e mostrando como eles estavam sofrendo uma série de abusos do Estado, porque frequentemente suas casas eram invadidas, reviradas e seus instrumentos eram apreendidos. E ao mesmo tempo, como eu disse, que ele censurava e suprimia esses textos, o Lestrange também respondia a tudo isso. E é especificamente sobre esse aspecto que eu gostaria de discorrer. Então, sobre essa dupla função do Lestrange enquanto censor e autor. Um censor-autor, um autor-censor, a gente pode pensar nisso coletivamente. Embora o Lestrange tenha sido um personagem bastante estudado na história da Inglaterra, pouco sobre essa dupla função dele foi discutido ainda. Então, talvez haja algumas coisas que a gente possa pensar sobre esse aspecto. Especialmente se a gente olhar atentamente esses textos e pensar tanto a textualidade como a materialidade deles. Então, nos primeiros anos de 1660, o Lestrange escreveu alguns trabalhos que ele denunciava essa literatura sediciosa. Em 61, em seu Modest Plea, ele vociferou contra os radicais nas comunidades religiosas independentes e contra os libelos, cujo, nas palavras dele, negócio era inflamar o povo contra o governo. Nesse panfleto, ele também denunciou alguns dos livreiros que ele perseguia ativamente. Lebo Chapman, Giles Calvert, que era o livreiro de um dos panfletos que ele demonstrou, Thomas Brewster e Francis Titan, que durante a Revolução tinham se juntado à causa republicana. Alvos de suas denúncias públicas e das ações de Lestrange na censura, não demorou para que esses personagens fossem presos. Em talvez uma de suas mais violentas obras contra a censura, Considerations and Proposals in Others to Regulation of the Press, ele parece ter constituído um programa de ação seguido por Carlos II ao longo do seu reinado. O panfleto de 63 era um discurso deliberativo sobre as formas de regulamentação da imprensa e, em parte, um extrato de certas passagens e posições traiçoeiras e sediciosas que podem servir para evidenciar a necessidade dessa regulamentação. Nesse texto, Lestrange ele advogava em favor de um aparelho de censura que estivesse desvinculado da companhia dos estacionários, que regulamentava o mercado livreiro, porque ele via que essa companhia tinha interesses no mercado e, obviamente, não ia censurar nada. E aí, para além do uso dessa ágil pena, as palavras de Lestrange contavam também com a potencialidade do seu rico conhecimento do processo de impressão e sua profícua relação com o seu livreiro editor, que era o Henry Brougham. A livraria de Brougham, sob o signo do Canhão em Ivy Lane, no centro de Londres, chegou a ser também o escritório de Lestrange entre 63 e 66, portanto, quando ele era censurado. E certamente havia uma ligação entre os propósitos do autor e essa presença forte dele na livraria. O próprio uso do símbolo do canhão, que está aqui projetado atrás de mim, o símbolo do Henry Brougham, com as iniciais dele ali, encimado com uma enorme coroa, representava essa poderosa máquina regalista que tentava refrear os sediciosos. O Lestrange, ele, diferentemente de outros
autores e cientistas que talvez não tivessem tanto controle sobre o seu texto depois que ele passava de manuscrito para a imprensa, ele tinha essa forte relação com o seu editor e conseguia certamente fazer uma série de interferências nesse texto. Isso é possível de ser visto quando a gente compara as publicações do Andrew Drone e percebe como elas são diferentes quando ele está publicando textos do Lestrange. A começar pelas folhas de rosto, a gente talvez não veja grandes coisas. Esses quartos, eles reproduzem muito as fórmulas do século XVII, né, com esses títulos longos, às vezes com palavras marcantes, chamando a atenção. Mas, para além dessa folha de rosto, que talvez não pareça muito diferente do que um panfleto do século XVII, existem uma série de coisas que vão aparecendo ao longo do texto. Primeiro que os títulos normalmente parecem sempre ser pensados como ataques aos oponentes do Lestrange. Então são sempre títulos bastante chamativos e logo em seguida com subtítulos que indicam contra quem ele está se posicionando. O nome dele também, embora varia a ênfase que ele apareça na folha de rosto, ele é normalmente presente, porque o Lestrange era um importante autor e tradutor da época, então simplesmente citar o nome dele poderia garantir uma boa venda. Mas quando a gente olha as demais páginas dos trabalhos de Lestrange e Andrew Drone, elas eram compostas de uma forma bastante peculiar que tentava representar tipograficamente as múltiplas vozes e argumentos do debate. Como pode ser visto nesse exemplo, retirado de Interest Mistaken or The Holy Cheat, publicado em 1661, os dois utilizaram fontes góticas e romanas para representar essas vozes. A primeira, a gótica, foi empregada para imprimir as palavras do oponente de Lestrange que falava contra a monarquia. Nessa citação ele diz: "Eu reconheço e declaro que a guerra feita por ambas as casas do parlamento em sua defesa contra as forças levantadas em nome do finado rei foi justa e legal." Logo em seguida, o romano é utilizado para analisar e criticar a citação anterior, representando as palavras do próprio Lestrange. Alguns autores afirmam que o gótico, na Inglaterra, muitas vezes era usado como parte de uma imprensa popular e que poderia ser associado a essas vozes mais populares e rústicas. A gente poderia pensar que aqui o uso também foi pensado justamente para ligar o opositor do Lestrange a um público iletrado. Mas outros pesquisadores vêm dizendo que isso é uma grande bobagem. Então, embora haja algumas dúvidas aqui, a gente consegue ver a grande ênfase que ele pretendeu dar nessa página. Essa citação nunca passaria despercebida. Então, o leitor, se ele estivesse desatento, ele tem algo em gótico, em negrito, de um tamanho maior do que o resto do texto, e logo a seguir toda a explicação e a discussão sobre aquilo que estava sendo discutido. Em uma sociedade que é baseada muito na visualidade, como as sociedades da Europa moderna, nada disso é escolhido por acaso. Então, essa visualidade, estritamente conectada à leitura, mostrava uma escolha de composição que tentava agregar esses elementos marcantes a um tipo específico. Isso tanto como uma estratégia de convencimento ou uma estratégia para guiar a leitura daquele que estivesse com o texto em mãos. Esses debates escritos, né, não são nenhuma novidade para ninguém, né? Mas quando a gente pensa em como esses debates são representados na página impressa, eles precisam congregar uma série de elementos para mostrar essas vozes e o que está acontecendo nesse texto para que nada seja confundido. Hoje, para a gente, o uso de aspas para uma citação já seria um pouco óbvio que aquela palavra não é nossa. Nesse momento, embora muitos desses símbolos gráficos já estejam sendo marcados, tanto por gramáticas ou como manuais de impressão, como o do Joseph Moxon, esses elementos podiam ser utilizados de formas mais originais, mais criativas, para representar justamente uma batalha que acontece na página impressa. Esse exemplo que eu tenho aqui para vocês mostra exatamente isso. São páginas que também da obra The Interest Mistaken or The Holy Cheat, de 1661, que a gente consegue ver que o Lestrange utilizou tanto elementos na marginária, né? Então aqui tem as páginas exatas das quais ele teria retirado as citações, ele tem itálicos quando ele está também usando expressões do autor que ele está citando, não são às vezes citações tão longas, ele faz esse recuo, coloca lá observations para indicar o que é dele, ele também tem o índice, vocês podem ver essa mãozinha junto com asteriscos e outras notas marginais,
Naquele outro parágrafo da página 57, a gente tem uma mistura de uma série de coisas, aparecem traços, asteriscos, notas, gótico, itálico, romano, enfim. Vocês conseguem ver que existe uma intervenção no texto muito grande e que ela não está ali à toa. Ela está representando esse debate e está tentando guiar essa leitura, porque, sobretudo nesse gênero polêmico de debate, como diz o Jesse Lander, um pesquisador britânico, não interessa você mostrar apenas o debate, mas liquidar, destruir o seu oponente. Então, esses elementos, eles estão todos aí na página para mostrar o quão sediciosa é a afirmação do oponente do Lestrange, para que em seguida ele possa explicar o que ele pensa sobre isso. E lembrando, ele está dizendo isso ao mesmo tempo que ele está prendendo essas pessoas. Então, é uma dupla função, é um autor bastante engajado nesse debate dele. Eu tenho apenas 5 minutos, mas eu vou tentar muito rapidamente mostrar um exemplo um pouco mais completo para vocês do que páginas soltas de alguns textos. O campo de batalha que o Lestrange e o Raymond Brown eles constituíam nos textos deles, eles começam com a própria folha de rosto. Ela é a declaração de guerra. Então aqui a gente tem um exemplo do Lestrange debatendo contra o poeta John Milton. O John Milton foi favorável à República, então muito contrário à monarquia restaurada, e o Lestrange, obviamente, queria colocar suas críticas. Eu disse para vocês que os títulos sempre são bastante chamativos. Nesse caso, para um leitor da Inglaterra de 1660, era bastante chamativo porque chama No Blind Guide. Quem conhece John Milton sabe que ele era cego. Uma piada de muito mau gosto por aqui. Então, e logo em seguida ele vai indicando que essa polêmica é contra o Milton. E ele adiciona um elemento, uma citação da Bíblia, que vem de Hebreus, dizendo que se um cego guia outro cego, ambos caem na vala. Então ele completa e ele fundamenta essa crítica ao John Milton no sentido de tudo isso aqui que eu estou falando é para dizer o quanto aquele texto que ele publicou recentemente é uma grande bobagem. E aí ele continua ao longo do texto utilizando esses mesmos recursos que eu mostrei para vocês. Então aqui nas páginas 10 e 11 vocês já veem como existe essa mistura de caixas altas, itálicos, aqui a gente não tem gótico, mas sempre uma mistura que tenta representar essa batalha a partir das citações literais e das citações, das referências apenas. Nesse texto, por exemplo, aqui na página 11 que eu selecionei, os itálicos eles foram empregados em uma das sentenças só para referir algumas expressões que foram retiradas do trabalho de Milton. Então, abolir a monarquia, que é o que ele usa, e aí o Lestrange continua, não fará o seu trabalho, é o que me parece. Então, ele diferencia o abolir a monarquia, que não é dele. Depois, ele tem essa citação bastante longa, em que o Milton faz toda uma reflexão sobre por que o povo inglês deveria ter soberania sobre o seu governo e não retomar a monarquia. Em seguida, o Lestrange faz essa explicação. E aí ele usa esse bando de caixas altas que justapõem toda uma atmosfera caótica e aparentemente de discussão mesmo, em que ele diz, reprovando o argumento do Milton, se a monarquia nunca fosse estabelecida, o que seria de nós, desculpem? Não teríamos governo algum? Nem poderia ser, como vós dizeis. Então agora, quanto à sua pronta e fácil maneira de estabelecer uma Commonwealth livre, o que será do seu conselho permanente, se nenhuma forma de governo pode ter vínculo à posterioridade? Então é possível que a qualquer momento o povo se reúna e se tumultue sobre as cores de uma escolha, de uma nova escolha, como se isso fosse um problema, é caótico, assim como a página representada é caótica. Então, como eu já sei que eu estou estourando meu tempo, e não quero prejudicar o andamento do Congresso, tudo que eu queria mostrar aqui é que a gente, quando pensa nessas batalhas da imprensa, a imprensa como um campo de batalha, talvez mesmo nesse sentido da opinião pública que a Lívia tanto falou, essas vozes elas são representadas de muitas outras maneiras. Então, ler apenas o conteúdo da página não dá conta da disputa e do que está em jogo para esse leitor que está sendo convencido ou não das múltiplas coisas que estão acontecendo em uma sociedade em tamanha convulsão política e social. Muito obrigada.
agradecendo a organização do evento, ao meu colega José Milton, a Márcia Almada, pelo convite para estar aqui hoje. Eu acho que essa é uma das raras vezes em que eu discuto publicamente o meu trabalho, né? Um trabalho que se estendeu por 15 longos anos, né? Culminou na publicação desse livro. E eu vou falar um pouco da trajetória dessa pesquisa, né? Como é que ela começou e quais foram as opções metodológicas que eu fiz ao longo dessa trajetória. Bem, o arquivo da Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra guarda um conjunto de fontes sobre Minas Gerais do século XVIII. É um fundo pouco explorado, pouco conhecido, né? Apesar de estar listado, identificado num estudo do professor Caio Boschi sobre as fontes mineiras disponíveis em arquivos portugueses. E esse fundo, né, esse núcleo, que não tem um título, né, na verdade, são 5 papéis satíricos, né, cada um deles com um nome, e se encontra nesse fundo de documentos de Minas do século XVIII. Então, o primeiro deles tem o seguinte título: Cópia de uma carta que o capitão-mor Nicolau Carvalho de Azevedo mandou ao Rio de Janeiro a Dom Lourenço de Almeida. O segundo papel satírico, Romance satírico, em que se descrevem as ações de um tão ilustre herói como é Dom Lourenço de Almeida. Depois, Escritura condicional de liberdade, que dá Dom Lourenço de Almeida aos moradores das Minas. Obra cômica ou satírica descrição dos canotados indiscretos de Dom Lourenço de Almeida. E, finalmente, segundo ofício que mandou fazer Pedro da Costa Guimarães pela alma de Dom Lourenço de Almeida. Bem, em todas essas sátiras, né, o grande personagem é o governador Dom Lourenço de Almeida, né, português, que governou a capitania de Minas Gerais entre 1720 e 1732. Quando ele se prepara para voltar a Portugal, por volta de setembro de 1732, a população resolve se vingar daquilo que considerava, né, um longo período de opressão e despotismo. E aí, pasquins são distribuídos pelas ruas de Vila Rica. Esses 5 pasquins que eu citei, né, foram então escritos, redigidos. Eu tenho notícia da existência de um outro pasquim, mas eu não consegui localizá-lo. E aí, para completar, né, essa vingança, a população resolve também promover o enterro simbólico do governador. Então, e não é à toa que um desses papéis, né, traz o testamento do governador, ele à beira da morte, dispondo dos seus bens, e um outro, o romance satírico, conta um episódio do Dom Lourenço, às vésperas da morte, sendo instado por um padre a se confessar. Então, o grande tema desses pasquins é o governo considerado venal, corrupto desse governador. Ao longo da minha pesquisa, foi impossível identificar a autoria. E essa não foi uma questão que eu considerasse relevante, né? Afinal, os pasquins, eles eram manuscritos, né? Alguém produzia um texto e várias cópias eram então produzidas de forma manuscrita, de tal forma que cada cópia apresentava alguma variação em relação à cópia original. Então, nesse sentido, a discussão de autoria, ela fica muito fora de lugar. Então, essa não foi a minha preocupação, ainda que eu tenha algumas hipóteses, né, sobre a autoria ou os grupos responsáveis pela escrita desse material. O engraçado
é que essas sátiras foram escritas em Vila Rica, circularam em Vila Rica, em outras cidades, em outras vilas, né? E elas, então, foram embarcadas para Portugal. Elas foram embarcadas no mesmo navio em que Dom Lourenço voltava para Lisboa. E quando as sátiras chegam em Lisboa, elas promovem um escândalo, né? Todo mundo fica sabendo que o governador havia sido motivo de chacota, de ofensas por parte da população. E vejam, não existe nos arquivos aqui de Minas nenhum indício, nenhum rastro da existência dessas sátiras, né? Foram as sátiras que atravessaram o Atlântico, que foram depois copiadas, e são essas cópias que se encontram lá em Coimbra. Ou seja, eu tive acesso a uma cópia do final do século XVIII das sátiras que foram produzidas, escritas aqui, né? E é interessante pensar que, de alguma forma, o meu trabalho possibilitou o retorno das sátiras ao seu local de origem. Bem, como já foi dito aqui, né, a tradição de pasquins satíricos, ela encontra-se muito arraigada na Península Ibérica ao longo de toda a época moderna. A Espanha foi no século XVII, né, o lugar em que essa tradição alcançou o seu ápice. E aqui em Minas, graças ao trabalho do Álvaro Antunes, nós sabemos da existência não só dos pasquins, mas também de gente que fazia pasquins sob encomenda. E aqui eu vou citar para vocês um trecho, né, que foi mencionado pelo Álvaro, de um sujeito que vivia em Vila Rica. Ele era caixeiro viajante, chamava Raimundo Penaforte, que escreveu, né, um pasquim para xingar um sargento sob encomenda de um outro sargento. E nesse pasquim, né, o sargento é descrito como vil, mariola, inconfidente, desalmado, excomungado, levantado, patife, enzoneiro, Judas, filho de um jumento e etc. Ou seja, o pasquim é uma forma de atentar contra a honra de alguém, né? E isso é tanto mais grave quando se trata da figura de um governador, né, cujo capital simbólico, a honra, é um valor indiscutível. E essa tradição que a gente consegue rastrear no Brasil ao longo de todo o período colonial, desde o século XVI até, enfim, atravessa inclusive o século XIX, ela não era exclusiva da ofensa às autoridades. As pessoas faziam isso para atacar os seus vizinhos, seus adversários. Então, essa prática do pasquim anônimo, cujo objeto é a honra de alguém, é algo muito enraizado na cultura colonial. Bem, qual que é o conteúdo dessas sátiras em que o Dom Lourenço é a grande personagem, né? Ali são denunciados com muitos detalhes todos os abusos, roubos, falcatruas cometidos por ele ao longo do seu governo, né? E o tom geral das sátiras mescla, né, uma crítica grave, séria, o escárnio, o deboche e ao mesmo tempo o riso, né? Então esse tom vão se revezando. E eu trouxe aqui para vocês, só para vocês perceberem a virulência e ao mesmo tempo a atualidade desse material, né, um trecho da carta que diz o seguinte: que Vossa Excelência, Dom Lourenço de Almeida, não só furtava para si, mas também ajudava a furtar os mais, dando portarias aos ministros para furtarem e levarem mais do que lhes dava o regimento, como foi ao ouvidor do Rio das Mortes, o famoso Antônio da Cunha Silveira, que lhe deu uma portaria para levar salários dobrados por conveniências que fazia. Vejam que aqui o autor cita os indivíduos,
né? Os episódios e os valores envolvidos e às vezes as datas, né? Ou ainda, né? Que Vossa Excelência, junto com Xavier e o famoso Correia, faziam à noite conselhos sobre os homens que tinham dinheiro, escogitando meios para lhe tirarem, furtando sem vergonha por todos os caminhos. Como sucedeu ao Lessa, que estando este tirando ouro com grandeza, foi Manuel Correia ao morro persuadir ao povo que o fosse inquietar, introduzindo-se na lavra, tudo por indústria de Vossa Excelência, o qual, vendo-se perseguido do povo, veio logo ofertando-lhe um frasco de ouro para lhe despachar uma petição, para que ninguém se intrometesse no seu serviço, a qual teve despacho que devia ter, mas não por dinheiro. Ou que Vossa Excelência era tão ambicioso que perseguia todos os que lhe não faziam conveniências, e que muitos homens, por lhe conhecerem o seu gênio e serem-lhe bem aceitos, lhe faziam grandes conveniências, destituindo-se dos seus bens, como foi Paulo Rodrigues Durão, né? E aqui é um trecho do papel satírico mais divertido, né, que é esse romance, que simula, então, que narra uma conversa entre o padre e o Dom Lourenço à beira da morte. E para que o Dom Lourenço alcance a salvação, ele precisa restituir tudo que ele roubou em Minas ao longo de 12 anos. E aí ele se mostra, evidentemente, resistente a essa ideia. E o Dom Lourenço responde a certa altura para o padre: nem tudo se diz, meu padre, seja nas razões mais parco, somente a fazer fortuna para cá é que passamos. Ou seja, nós governadores só viemos para cá em busca de fortuna. Ou o Dom Lourenço novamente: desenganado estou, vá lá pregar aos macacos, já agora não restituo, mas que me leve o diabo. Ou seja, o Dom Lourenço prefere ir para o inferno junto com o diabo do que ter que devolver o que ele roubou em Minas. E aqui é a escritura condicional de liberdade, que é uma paródia de uma carta de alforria, que diz o seguinte: saibam quantos este público instrumento virem, que no ano do nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo, de 1732 anos, aos 13 dias do mês presente de setembro, apareceu perante mim, tabelião, Dom Lourenço de Almeida, pessoa de mim, tabelião reconhecida, e por ele me foi dito, perante as testemunhas presentes e abaixo assinadas, que ele possuía este mundo novo das Minas há 12 anos, como senhor que dele era, e príncipe mor regente, e que pelos bons serviços que nele tinha recebido de todos os seus súditos e escravos, pois qual outro faraó no Egito os governava, não só bebendo-lhes o sangue, mas ainda tirando-lhes as vidas, não só roubando-lhes a fazenda, mas também usurpando-lhes o crédito, não só cultivando insolências, mas semeando insultos. É algo muito parecido, né, com os dias atuais. Mas, enfim, esse governador extremamente venal, violento, enfim, tem como grande, digamos, o vício original é a cobiça, é o amor às riquezas, né? O erro do Dom Lourenço foi ter governado Minas pensando apenas no próprio enriquecimento. E uma das coisas que se atribui a ele também é o favorecimento de parentes e amigos, né? O nepotismo, que ao contrário do que se afirma, né, já era considerado um delito desde o século XVI, porque a esfera do governo é a esfera separada das paixões, dos afetos, né? E ao colocar o seu filho nos negócios das Minas, o Dom Lourenço de Almeida havia incorrido em nepotismo, né? De um modo geral, né, o erro, o grande delito dele foi ter, então, violentado o bem comum em nome do interesse
particular, pessoal. Bem, diante desse material riquíssimo, né, o que eu fiz? Primeiramente, uma transcrição crítica, né, uma edição crítica com uma tradução das passagens latinas, que são muitas. Eu vou pular aqui, né, acho que vou para o final. São citados mais de 100 indivíduos ao longo das sátiras, em torno de 120, e para cada um deles eu escrevi uma mini biografia, tentando identificar na documentação não só o indivíduo, mas o episódio a que se refere a sátira. E, de modo geral, né, a gente pode sintetizar as tópicas presentes nas sátiras que refletem, por sua vez, né, os temas da cultura política do período. Então, em primeiro lugar, o tópico do bom governo e do mau governo. O que é um bom governo? O bom governo é aquele orientado pela virtude, pela honra, pelo bem comum. Depois, a avareza, a cobiça como vícios incompatíveis com a boa arte de governar. O governante não pode se deixar contaminar pela avareza. Depois, a separação entre a esfera dos sentimentos, dos afetos e a esfera política. Outra tópica recorrente é o mau governante identificado ao faraó do Egito, né? O governante vampiro que, como uma esponja, suga o sangue dos seus vassalos. Uma tópica que vai aparecer na boca do Tiradentes depois. O bom governo é aquele regido pelas virtudes cristãs. A tópica do rei enganado pelos governantes, o rei que nomeou um nobre, achando que esse nobre faria um governo honrado, e descobre, afinal, que aquele homem é um sujeito vicioso e venal. Outra ideia, Brasil como negócio, né? Lugar para onde as autoridades vão em busca de fortuna, e isso também aparece nessa documentação. Bem, essa pesquisa me levou para uma outra problemática, né, que é a problemática da corrupção, um tema que eu venho estudando já há alguns anos, né, e elas mostram com muita clareza que havia limites morais ao ato de governar, né? Havia limites em relação à separação entre aquilo que pertence ao rei e aquilo que pertence aos vassalos, a necessidade de se respeitar os bens dos vassalos, né? A ideia de que o bom governo é sempre aquele que se orienta pelo bem comum e, por fim, a ideia do pasquim como uma arma política contra o mau governante, né? A gente sabe que quando Dom Lourenço volta a Portugal, ele vai amargar até o final da vida um longo ostracismo. De alguma forma, ele pagou caro, né, pelas ilicitudes cometidas aqui. E as sátiras tiveram um papel fundamental nesse processo. É isso. Obrigada.